Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. O livro da reversão do destino. Parte 8. Capítulo 83. Su Shen estreitou os olhos. Ele ouviu cada palavra dita pelos discípulos da Terra Sagrada do Sol de Alquimia. Entre as 5 regiões do Mistério Celestial, a região central é a mais forte, a região sul é a mais fraca e a região leste é a segunda mais fraca. Após a guerra entre a região sul e a região ocidental, eles declinaram ao extremo, incapazes de sequer selecionar algumas pessoas para participar do grande evento de alquimia. A região leste substituiu a região sul, que era tão fraca que não tinha presença, tornando-se a mais fraca. Baio cerrou os dentes, desejando poder esmurrar o discípulo da Terra Sagrada do Sol de Alquimia até a morte. Ele entendia Su Shen um pouco agora. Às vezes o poder marcial é mais prático do que o Dao da Alquimia. A Terra Sagrada do Sol de Alquimia é uma Terra Sagrada da Alquimia. Seu legado do Dao da Alquimia não pode ser comparado ao de uma Terra Sagrada do Dao marcial. Ele não estava confiante de que poderia vencer o discípulo da Terra Sagrada do Sol de Alquimia. Baiyu decidiu desistir de procurar oportunidades em outros lugares. Virando a cabeça, viu uma figura familiar aparecer como um fantasma. Su Shen? Baiyu reconheceu a pessoa. Su Shen ignorou Baiyu. Seu olhar caiu sobre os discípulos da Terra Sagrada do Sol de Alquimia. Era um olhar muito leve e tênue, mas fez os discípulos da Terra Sagrada do Sol de Alquimia ficarem tensos, e o discípulo que liderava recuou subconscientemente vários passos. Percebendo seu constrangimento tardiamente, o jovem alquimista da Terra Sagrada do Sol de Alquimia ficou furioso de vergonha. Alguém da região leste? Você ousa competir comigo? O perdedor deve se retirar da convenção de alquimia. O jovem do Sol de Alquimia queria derrotar Su Shen. Baiyu segurou Su Shen. Su Shen, ele é um gênio da alquimia no auge do 6º grau na Terra Sagrada do Sol de Alquimia. Você não é páreo para ele. Su Shen olhou para Baiyu sem expressão. Ele parecia tanto assim um iniciante? Baiyu, afaste-se. Embora minha região leste seja fraca, não é tão fraca a ponto de não haver ninguém que possa lutar. Vendo que a decisão de Su Shen estava tomada, um sentimento de admiração solene surgiu no coração de Baiyu. Ele, Baiyu, que se orgulhava de ser um nobre gênio da alquimia, não teve a coragem de trazer a vergonha sobre a Terra Sagrada de Jade Azur. Mas Su Shen, a quem ele considerava um bruto imprudente, estava dando um passo à frente para representar a região leste. Baiyu o instruiu calmamente. Su Shen, não use força. O cultivo não é permitido aqui, a vitória deve ser alcançada apenas através da alquimia. Se você derrotar um oponente usando o cultivo, violará as regras das 10 grandes terras sagradas da alquimia, e a punição será severa. Su Shen, ele não se deu ao trabalho de prestar atenção em Baiyu. Havia notícias de ingredientes medicinais de 7º grau aparecendo dentro do Vale do Fogo Escaldante. Era um dos ingredientes principais que ele precisava para refinar uma pílula medicinal. Uma camada de brilho vermelho ardente apareceu no jovem da Terra Sagrada do Sol de Alquimia, e uma camada de luz azul profunda apareceu em seguida em Su Shen. É fogo celestial. Não admira que ele tenha tido a coragem de dar a cara a tapa. O jovem da Terra Sagrada do Sol de Alquimia soltou um bufo frio. Uma fenda espacial apareceu, atraindo os dois para dentro dela. Em meio à deslumbrante variedade de ingredientes medicinais, Su Shen nem sequer levantou as pálpebras, pegando um conjunto de ingredientes de 6º grau e iniciando o processo de alquimia. 4 dias depois, fora do domínio da pílula antiga, entre a multidão eliminada, o jovem da Terra Sagrada do Sol de Alquimia tinha uma expressão perplexa no rosto. Ele foi eliminado? Su Shen saiu do espaço. Os corações dos discípulos da Terra Sagrada do Sol de Alquimia afundaram. Irmão Sênior Yang, na verdade perdeu para aquele jovem. O irmão Sênior Yang era o gênio número 1 abaixo daquele prodígio, e agora ele foi eliminado assim? Os discípulos da Terra Sagrada do Sol de Alquimia não puderam evitar recuar alguns passos. Eles estavam apavorados de serem alvo de Su Shen. Se nem o irmão Sênior Yang era páreo para ele, que direito eles tinham de ser oponentes deste jovem aterrorizante? Su Shen ignorou a multidão do Sol de Alquimia e entrou no Vale do Fogo Escaldante. Vendo Su Shen entrar no Vale do Fogo Escaldante, Baiyu rangeu os dentes e o seguiu. Quando as pessoas da região leste viram que ninguém da Terra Sagrada do Sol de Alquimia os estava impedindo, avançaram em massa, seguindo atrás de Su Shen para dentro do Vale do Fogo Escaldante, deixando os discípulos do Sol de Alquimia olhando uns para os outros em desespero. Eles entraram no Vale do Fogo Escaldante, buscando a própria morte. Ao entrar no Vale do Fogo Escaldante, o vale estava cheio de chamas e rochas vermelhas por toda parte. O menor descuido aqui poderia resultar em morte. Em um lugar tão desesperador, havia naturalmente muitos tesouros celestiais raros, como frutas carmesins emitindo chamas, flores que absorviam fogo e um líquido semelhante a magma fluindo em bambus de fogo. Todos eram tesouros raros de 5º e 6º grau, e o alvo da maioria das pessoas. Vendo que Su Shen não tinha interesse nesses tesouros raros e nem sequer olhava para eles, Baiyu perguntou desnecessariamente: Su Shen, seu alvo não são os ingredientes medicinais de 7º grau, são? Se for esse o caso, aconselho você a desistir dessa ideia. A Terra Sagrada do Sol de Alquimia não é tão simples quanto você imagina. Esta geração do Sol de Alquimia produziu um prodígio do Dao da Alquimia que entrou no reino de alquimista de 7º grau há algum tempo e é um dos favoritos para vencer esta convenção de alquimia. Baiyu arrependeu-se um pouco de suas palavras após falar e continuou com um sorriso amargo. Su Shen, a fundação das terras sagradas da alquimia é muito mais profunda do que a das nossas terras sagradas do Dao marcial. Quero lembrá-lo de que ser eliminado por um momento de teimosia não vale a pena. Su Shen olhou para Baiyu. Este sujeito falava um pouco demais. Era um pouco covarde e rápido em recuar.
No entanto, ele ainda possuía a postura de um prodígio. Su Shen disse calmamente: como você sabe que ainda sou um alquimista de 6º grau? Bai Yu ficou atônito. Quando se recuperou, Su Shen não estava em lugar nenhum. Ele pensou sobre isso. Não tinha visto errado agora há pouco. O emblema de alquimista de Su Shen era de fato ainda de 6º grau. Bai Yu. Quanto mais para o interior do Vale do Fogo Escaldante se ia, mais aterrorizantes as chamas se tornavam. Su Shen chegou ao centro. As chamas no centro do Vale do Fogo Escaldante eram amarelo-ouro, e sua oscilação produzia temperaturas altas e aterrorizantes, aparentemente capazes de derreter tudo. No centro das chamas circundantes havia um cogumelo lingzi do tamanho de uma palma com padrões dourados brilhantes. Cada centímetro era primoroso, como uma obra de arte perfeita esculpida em pedra dourada. Su Shen sabia que este era o seu objetivo. O Ganoderma Dourado do Sol Ardente. Ao lado do Ganoderma Dourado do Sol Ardente, uma mulher estava sentada de pernas cruzadas. A mulher tinha feições delicadas. Diferente dos tradicionais mantos brancos, ela vestia um longo manto carmesim, e 7 estrelas brilhavam intensamente em seu peito. Seu cabelo ruivo estava preso em um rabo de cavalo alto que balançava atrás dela. Yun Zhaoxi também notou Su Shen. Vendo o emblema de 6 estrelas no peito de Su Shen, ela franziu a testa. O que aconteceu com Yang Wang? Como ele deixou um alquimista de 6º grau entrar aqui? O franzir de testa de Yan Zhaoxi suavizou-se. Ela disse a Su Shen: não importa quem você seja, já que foi capaz de chegar a este ponto, Yang Wang deve ter sido eliminado por você. Seu Dao da alquimia pode não ser tão simples quanto o 6º grau sugere, mas se você quiser competir pelo Ganoderma Dourado do Sol Ardente, aconselho-o a reconsiderar cuidadosamente. Você não será meu oponente e não deveria parar aqui. Capítulo 84. Yan Zhaoxi era muito arrogante. Com menos de 30 anos, ser uma alquimista de 7º grau de fato lhe dava o direito de ser arrogante. Se tivesse sido há 2 meses, talvez Su Shen tivesse evitado o embate direto. Agora, o olhar de Su Shen era calmo e seu tom era inquestionável. Eu quero este Ganoderma Dourado do Sol Ardente. Os olhos de Fênix de Yan Zhaoxi se estreitaram e ela suspirou. Que pena. Nenhum deles desistiria do Ganoderma Dourado do Sol Ardente. Uma batalha era inevitável. Enquanto fendas espaciais reapareciam, as figuras de Su Shen e Yan Zhaoxi desapareceram. Enfrentando um prodígio do Dao da Pílula como Yan Zhaoxi, Su Shen não a subestimaria. Ambos, por acordo prévio, escolheram refinar uma pílula medicinal de 7º grau. Um mês depois, fora do domínio da pílula antiga, Yang Wang, que estava na zona de eliminação, viu uma figura vermelha familiar aparecer na periferia. Ele esfregou os olhos. Quando abriu os olhos novamente, um rosto tão belo quanto uma flor estava bem diante dele. Se tivesse visto Yan Zhaoxi em um lugar diferente, Yang Wang teria ficado muito feliz, mas esta era a zona de eliminação. Antes que Yang Wang pudesse entender o que estava acontecendo, um punho rosado e tenro o atingiu. Yan Zhaoxi estava muito zangada. Por um movimento errado, ela realmente falhou. Isso deixou Yan Zhaoxi furiosa. Seu objetivo para esta aparição era ser a primeira no torneio de alquimia das 5 regiões. Mas ela nem sequer passou da rodada de eliminação. Yang Wang, sem saber o porquê, tornou-se o saco de pancadas de Yan Zhaoxi. Su Shen abriu os olhos e encontrou-se em um ambiente familiar. Na competição com Yan Zhaoxi, ele foi finalmente o vencedor. Depois de mais um mês, Su Shen obteve com sucesso o Ganoderma Dourado do Sol Ardente. Após conseguir o Ganoderma Dourado do Sol Ardente, um ingrediente medicinal de 7º grau, Su Shen não parou. Ele sabia que para vencer, confiar apenas no Ganoderma era arriscado demais, então continuou a procurar outros ingredientes medicinais de 7º grau. Logo, a notícia de Yan Zhaoxi, a prodígio da Terra Sagrada do Sol de Alquimia, sendo derrotada, espalhou-se dentro do domínio da pílula antiga, causando grande abalo em muitos herdeiros de várias forças. O nome Su Shen, como um azarão, entrou nos ouvidos dos prodígios de várias terras sagradas do Dao da Pílula. Ninguém ousava subestimar Su Shen, e ninguém ousava subestimar a região leste. As 4 palavras prodígio do Dao da Pílula eram uma afirmação de Su Shen. Meio ano depois, o domínio da pílula antiga vibrou subitamente, e feixes de luz perfurando o céu e a terra apareceram, caindo então sobre os muitos competidores que ainda não haviam sido eliminados. Su Shen abriu os olhos e a cena diante dele transformou-se em uma vasta plataforma de jade branco. Rostos, alguns familiares, outros desconhecidos, reuniram-se aqui. Parabéns a todos vocês por passarem com sucesso pela rodada de eliminação. A seguir está a batalha final do torneio de alquimia. Vocês precisam usar os ingredientes medicinais obtidos dentro do domínio da pílula antiga para refinar a pílula medicinal da qual mais se orgulham, usando todas as suas habilidades. A pílula medicinal que tiver o grau mais alto e a pontuação mais alta vencerá. Do céu, veio a transmissão de voz de um santo da pílula. Su Shen encontrou uma sala de alquimia, entrou nela e começou a refinar pílulas medicinais. A pílula medicinal que ele pretendia refinar era uma pílula extremamente próxima do 8º grau, chamada Pílula da Criação dos 5 Elementos, que exigia 5 ingredientes medicinais de 7º grau de diferentes atributos dos 5 elementos. Infelizmente, mesmo com o Ganoderma Dourado do Sol Ardente, Su Shen havia obtido apenas 3 ingredientes medicinais de 7º grau dos 5 elementos. Ele não encontrara os 2 restantes. 3 é o suficiente. Embora não fosse a pílula da criação dos 5 elementos completa entre as pílulas medicinais de 7º grau, ainda era uma líder.
Su Shen tinha suas próprias ideias e os outros prodígios do Dao da Pílula não eram muito mais fracos. Por um tempo, vários fenômenos perfuraram o céu. Acima do firmamento, grandes poderes do Dao da Pílula observavam cada movimento de todos. Faz muito tempo que não vejo tantos prodígios surgirem em nossa geração do Dao da Pílula. Não apenas aquelas velhas antiguidades, os prodígios ocultos, surgiram, mas um bom jovem também apareceu da região leste. Na verdade, derrotando o Yan Zhaoxi da Terra Sagrada do Sol de Alquimia, XX. Xier foi apenas descuidada, permitindo que aquele garoto vencesse por sorte. Se Xier tivesse mostrado sua verdadeira força, aquele garoto teria sido eliminado há muito tempo. Haha, qual é a idade daquele velho companheiro, ainda guardando rancor contra um júnior? Uma perda é uma perda. Aquele jovem da região leste também não é simples. Se não me engano, o físico daquele jovem deve ser o corpo requintado de 7 aberturas. Corpo requintado de 7 aberturas. Esse tipo de físico já é muito raro. A última vez que ouvi falar dele foi há cerca de 1700 anos. Há 1700 anos, aquele da família Su do Sol Roxo? É uma pena. Se aquele da família Su não tivesse morrido, talvez agora nossa região central tivesse mais uma linhagem de Dao de Terra Sagrada, mas eles provocaram alguém que não deveriam. Su, aquele jovem da região leste parece se chamar Su Shen. Todos ficaram em silêncio. Depois de um longo tempo, alguém disse calmamente: este assunto é um pouco problemático. Um mês depois, a maioria dos alquimistas havia completado suas pílulas medicinais. Apenas menos de 10 permaneciam no campo. Magníficos fenômenos do Dao da Pílula apareciam um após o outro. Vários métodos de alquimia exibiam os mistérios profundos do Dao da Pílula. De repente, com um estrondo, a fornalha de pílulas na frente de Su Shen explodiu. A enorme comoção atraiu a atenção de muitos prodígios do Dao da Pílula presentes. Parece que alguém falhou na alquimia. É aquele da região leste. Parece que sua derrota sobre Yan Zhaoxi foi apenas sorte. Falha significa eliminação. Parece que há uma pessoa a menos que pode competir comigo. A comoção de Su Shen apenas atraiu atenção por um momento. Em um instante, todos voltaram a se concentrar em sua alquimia. Ninguém notou que no lugar originalmente cheio de poeira e fumaça, 8 dragões de fogo estavam expelindo ki de dragão, transformando-se em uma fornalha flamejante, envolvendo uma pílula medicinal. Su Shen não falhou. Capítulo 85. Fora da arena, a explosão do caldeirão de Su Shen fez o coração de todos saltar uma batida. Uma explosão de caldeirão significava falha na alquimia. Falha na alquimia significava eliminação. Mas quando a poeira baixou e todos viram as ações de Su Shen, ficaram todos atônitos. O imperador das pílulas do Gigo sorriu. Eu sabia que esse garoto não falharia tão facilmente. É o método de alquimia das 8 desolações. Irmão Júnior, você está vendo? Seu método de alquimia das 8 desolações se tornará famoso em toda a região central hoje. Este era o seu desejo de vida, e também o desejo do nosso mestre. Finalmente será realizado. Os belos olhos de Song Wanqing brilharam enquanto ela olhava para a figura chamativa, seu coração cheio de emoções mistas. Da direção da terra sagrada da montanha estática, gritos entusiasmados irromperam. Na terra sagrada do sol de alquimia, Yan Zhaoxi bufou. O único que pode derrotar a mim, Yan Zhaoxi, é o campeão da grande assembleia do caminho das pílulas. Su Shen, você não pode me decepcionar. Com o passar do tempo, vários dias depois, fenômenos surpreendentes pareceram perfurar o reino do vazio. Um após o outro, os prodígios do caminho das pílulas refinaram com sucesso pílulas medicinais de 7º grau. Todos estavam cheios de confiança em seus resultados. Aquele cara realmente não foi eliminado? Todos viram que Su Shen ainda persistia. Feixes de luz criaram ventos fortes na arena, convergindo em uma maré de ki espiritual. Metal, madeira, água, fogo, terra. O rico poder dos 5 elementos convergiu em uma enorme e colorida aura. Su Shen abriu os olhos com um olhar de surpresa neles. Pílula da criação dos 5 elementos, pílula concluída. No mesmo momento, sangue escorreu dos olhos, nariz e ouvidos de Su Shen. Seus ferimentos suprimidos eclodiram neste instante. A dificuldade da pílula da criação dos 5 elementos já era muito alta, especialmente quando combinada com o método de alquimia das 8 desolações. O cultivo de Su Shen fora sobrecarregado, e ele persistir até agora confiando em sua vontade tenaz. Su Shen desmaiou. Quando Su Shen acordou novamente foi 7 dias depois. Ao acordar, Su Shen encontrou-se imerso em um banho medicinal, com todo o seu corpo encharcado. O ambiente ao redor era extremamente desconhecido. Su Shen vestiu seus mantos e saiu do pavilhão medicinal. Assim que saiu, viu um alquimista de 8º grau em um manto roxo na porta. Ao ver Su Shen aparecer, um sorriso surgiu em seu rosto. Você acordou. Os santos das pílulas estão esperando por você há muito tempo. Su Shen seguiu o alquimista de manto roxo até um grande salão, onde também havia muitas figuras jovens e orgulhosas. Mas ao verem Su Shen aparecer, a arrogância em seus olhos transformou-se em admiração. Um homem idoso de cabelos brancos, vestido com roupas simples, mas com um emblema dourado no peito retratando um sol ardente, olhou para Su Shen com apreciação nos olhos. Pequeno Su, parabéns por conquistar o primeiro lugar nesta grande assembleia de alquimia. De agora em diante, nenhum alquimista nas 5 regiões será desconhecido para você. Você está disposto a se tornar um ancião honorário do meu salão do Deus das Pílulas? Diante do convite de um santo das pílulas, Su Shen assentiu. Este júnior sente-se grandemente honrado. Um ancião honorário apenas precisava ter seu nome listado no salão do Deus das Pílulas, e os benefícios eram substanciais. O que surpreendeu Su Shen foi que ele realmente havia conquistado o primeiro lugar nesta grande assembleia de alquimia. Ele se destacou entre incontáveis prodígios. Sua compostura de muitos anos não pôde deixar de vacilar. Primeiro lugar na grande assembleia de alquimia.
As recompensas eram naturalmente generosas. Ele poderia entrar no salão do Deus das Pílulas para escolher um método secreto antigo e estudar as técnicas de alquimia de vários grandes especialistas do caminho das pílulas no salão do Deus das Pílulas. Su Shen ficou lá por 3 anos. Durante esses 3 anos, Su Shen otimizou o método de alquimia das 8 desolações. De tempos em tempos, havia também santos das pílulas palestrando sobre o Dao, avançando ainda mais sua técnica de alquimia. Embora ainda não tivesse ingressado no 8º grau, não havia mais qualquer possibilidade de falha ao refinar pílulas medicinais de 7º grau. É hora de retornar à região leste. Ficar no salão do Deus das Pílulas era de fato bom. Mas, em última análise, não era o seu lar. Ao saberem da notícia de que Su Shen estava prestes a retornar à região leste, muitos anciões e prodígios do salão do Deus das Pílulas vieram se despedir. Su Shen, você vai realmente retornar à terra sagrada da Montanha Estática? Com seu talento na alquimia, ficar no salão do Deus das Pílulas levaria a feitos ainda maiores e conquistas mais elevadas no futuro. Song Wanqing falou, tentando convencê-lo a ficar. Su Shen balançou a cabeça. A terra sagrada da Montanha Estática tratou-me bem. Agora que a terra sagrada ainda está se desenvolvendo e carece de alquimistas, como poderia eu, Su Shen, fechar os olhos? Cultivar em reclusão na região central? Esta minha técnica de alquimia é naturalmente para retribuir a terra sagrada. Pessoal, a estrada do mundo marcial é longa, nos encontraremos novamente se o destino permitir. Su Shen partiu, retornando à região leste com as pessoas da terra sagrada da Montanha Estática. As pessoas do salão do Deus das Pílulas observaram Su Shen e os membros da terra sagrada da Montanha Estática partirem, com os corações complexos. Eles não entendiam por que Su Shen desistiria da oportunidade de aprofundar seus estudos no salão do Deus das Pílulas e escolheria retornar à região leste, onde o caminho das pílulas era extremamente atrasado. Mas eles respeitaram a escolha de Su Shen. Tal postura. Talvez fosse isso que um verdadeiro mestre das pílulas era. Su Shen deixou a região central. Mas ele deixou uma lenda na região central. Um mês depois, no túnel espacial, o venerável alquimista das miríades de visões ainda tinha uma expressão complexa, cheia de emoção. Ele não esperava que o primeiro lugar nesta grande assembleia de alquimia pertencesse realmente à região leste deles. Originalmente, ele apenas queria levar Su Shen à região central para testemunhar o grande evento do caminho das pílulas e conhecer vários gênios. O que o agradava era que Su Shen ainda se lembrava de seu afeto pela Terra Sagrada. Mesmo sendo famoso em toda a região central, diante dos convites de várias grandes terras santas de alquimia na região central, ele escolheu resolutamente retornar à região leste, de volta à sua seita. Para mim, a terra sagrada da Montanha Estática ter tal discípulo é realmente uma bênção de 3 vidas. O espírito do mestre ancestral manifestou-se. O venerável alquimista das miríades de visões murmurou para si mesmo. Bum! De repente, o túnel espacial tornou-se turbulento, sacudindo violentamente. O venerável alquimista das miríades de visões sentiu o perigo e gritou para todos. Ataque inimigo! Alguém está atacando! Auras aterradoras reviveram do navio de guerra. O túnel espacial foi rasgado por um par de mãos grandes, e um par de olhos aterradores olhou para as pessoas no navio de guerra através do túnel espacial, como se olhasse para formigas. Um santo. É um santo. Su Shen olhou para a figura aterradora com o coração tremendo. Ele não era estranho àquela aura aterradora. Um santo. Aquilo era uma existência que havia ingressado no Reino Santo, rasgando o túnel do Reino do Vazio com as próprias mãos. Entreguem a linhagem do clã Su. Por respeito ao Rei Santo Invicto, este venerável poupará suas vidas. Caso contrário, uma intenção assassina aterradora estilhaçou o túnel espacial. Um rugido trovejante ecoou pelos céus e pela terra. Hoje, este lugar será o seu cemitério. Ao ouvir isso, a expressão do venerável alquimista das miríades de visões mudou subitamente e ele gritou, presunçoso, Su Shen é um discípulo da minha terra sagrada da Montanha Estática. Não importa quem você seja, não fará minha terra sagrada entregar um discípulo. Tragam um artefato sagrado. Seguindo o grito agudo do venerável alquimista das miríades de visões, os vários anciões que estavam sentados ao redor conjuraram simultaneamente runas misteriosas. E um arco longo em forma de crescente, cheio de poder sagrado, apareceu na mão do venerável alquimista. O arco da radiância sagrada. Se o santo da radiância sagrada estivesse vivo, talvez este venerável recuasse. Mas agora é meramente um artefato sagrado danificado. Uma mão grande ergueu-se e esmagou a flecha que rasgava o espaço. Encarando as pessoas da terra sagrada da Montanha Estática, seu olhar era frio. Já que vocês se recusam a entregar a linhagem do clã Su, então morram juntos. Capítulo 86. Droga. Su Shen lembrou-se de repente do que Su Weiqian dissera uma vez. Su Shen fora recolhido por ele na neve. Ele tinha um cadeado de longevidade consigo, gravado com o caractere Su. Su Shen sabia que o cadeado de longevidade não era simples, mas nunca se importara com isso, nem buscará ativamente suas próprias origens. Agora parece que este detalhe negligenciado é fatal. Esta vida termina assim. Eu realmente estou um pouco relutante. O coração de Su Shen estava amargo. Justo quando a mão grande estava prestes a cobrir todo o navio, um pilar de luz desceu do céu, perfurando diretamente a palma gigante. A mudança repentina fez Su Shen fixar o olhar. Era uma lança sagrada dourada. Na lança sagrada dourada havia uma aura familiar, porém estranha. Velho fantasma Song. Você é um digno santo, intimidando os fracos, atacando o legado da minha terra sagrada da Montanha Estática. Será que você acha que minha terra sagrada da Montanha Estática não tem mais ninguém? Um homem de meia-idade em armadura dourada desceu do céu, erguendo a mão e acenando com a lança sagrada dourada, que zumbiu e respondeu. Su Shen olhou para o homem de meia-idade, vendo a sombra de um antigo conhecido, mas não era um antigo conhecido. Santo Senhor!
Su Shen reconheceu o recém-chegado. Os discípulos e anciões da terra sagrada da montanha estática também reconheceram o recém-chegado. Sung Junho também reconheceu o recém-chegado. Sung Junho selou o sangue em sua palma, com o rosto pesado enquanto perguntava: Santo Senhor da montanha estática, como você está aqui? Uma lança sagrada dourada, uma armadura dourada. Sem exceção, ambos eram artefatos de nível Rei Santo. E eram artefatos de Rei Santo totalmente revividos. Até ele sentiu que era um pouco complicado. Embora o Santo Senhor da montanha estática não tivesse ingressado no Reino Santo, com a bênção de 2 artefatos de Rei Santo totalmente revividos, seu poder de combate certamente esmagaria um santo comum. Song Junho ainda não entendia por que o Santo Senhor da montanha estática apareceria aqui. Infelizmente, o Santo Senhor da montanha estática não era de conversa. Cada minuto e cada segundo de poder de Rei Santo consumia uma quantidade massiva de recursos para a Terra Sagrada. Sem mais uma palavra, ele avançou contra Song Junho, fazendo o rosto do especialista de grau santo mudar drasticamente enquanto uma lança perfurava seu peito. Terra Sagrada da montanha estática, eu, este venerável, guardei o rancor de 2 lanças. No futuro certamente retribuirei 1000 vezes, 10.000 vezes. A figura de Song Junho desapareceu entre o céu e a terra. Sabendo que não era páreo, ele escolheu diretamente recuar. O Santo Senhor da montanha estática recuperou a lança sagrada dourada, suspirando levemente. Que pena, ele ainda escapou. Se ele tivesse se tornado um santo e empunhado uma arma de Rei Santo, como poderia ter deixado este grande inimigo escapar? O Santo Senhor da montanha estática chegou ao navio, e o venerável alquimista das miríades de visões perguntou confuso: Santo Senhor, por que você está aqui? O Santo Senhor da montanha estática olhou para Su Shen ao seu lado. Um antigo conhecido no estado central enviou-me uma mensagem de que alguém queria atacar o discípulo do minha terra sagrada. Embora minha terra sagrada da montanha estática não tenha um especialista de grau santo vigiando, não é um caqui macio para ser esmagado à vontade. Ao receber a notícia, eu, este venerável, deduzi que o grande inimigo certamente o interceptaria no caminho necessário. Por isso cheguei a tempo. A única pena é que falhei em segurar o velho fantasma Song. Su Shen perguntou: Posso perguntar, Santo Senhor, qual santo agiu agora há pouco? O Santo Senhor da montanha estática respondeu: Song Junho, um santo da família Song, um clã santo no estado central. Não se preocupe, se Song Junho ousa intimidar os fracos, assim que eu me tornar um santo, certamente pegarei o artefato de Rei Santo e farei uma visita à família Song. Se você não falhar com a minha terra sagrada da montanha estática, minha terra sagrada da montanha estática não falhará com você. Su Shen pensou por um momento e pegou o cadeado de longevidade perguntando ao Santo Senhor da montanha estática: Posso perguntar, Santo Senhor, se você conhece as origens deste discípulo? O Santo Senhor da montanha estática pegou o cadeado de longevidade e assentiu: Eu, este venerável, de fato conheço suas origens. O estado central já me informou, mas saber demais pode não ser uma coisa boa. Você deseja realmente saber? Su Shen assentiu. Suas origens ou a falta delas não eram realmente importantes. O que importava era que Su Shen queria ver quantos inimigos havia nesta vida. Família Song do estado central. Su Shen anotou isso. Ele, Su, sempre foi muito vingativo. Se não fosse por conquistar o primeiro lugar na grande assembleia de alquimia, atrair atenção, e alguém notificar o Santo Senhor da montanha estática com antecedência, talvez ele tivesse morrido de forma obscura nesta vida, morto por um santo, desperdiçando uma grande quantidade de pontos de reversão de destino. Só de pensar nisso era sufocante. O Santo Senhor da montanha estática suspirou. Suas origens. É uma longa história, e tem que começar pelo seu ancestral há 1700 anos. Su Shen também entendeu suas origens nesta vida. Ele nascerá na família Su no estado central. Seu antigo ancestral fora uma lenda de sua geração, uma pessoa forte com meio pé no Reino Santo. Ele também possuía o corpo requintado de 7 aberturas. Quando estava prestes a ingressar no Reino Santo, foi emboscado pelo antigo ancestral da família Song. A família Song alegou que a família Su havia capturado o gênio deles para refinar em uma pílula de sangue, pretendendo tornar-se um santo através disso. Posteriormente, o antigo ancestral da família Su foi morto pelo antigo ancestral da família Song, e a família Xian Su foi aniquilada. Os membros restantes dispersos do clã também foram caçados pela família Song. Su Shen era o jovem senhor da família Su. A linhagem do clã Su fluía dentro dele. Su Shen. O Santo Senhor da montanha estática disse: Se os rumores da família Song são verdadeiros ou falsos é desconhecido, mas como você possui o corpo requintado de 7 aberturas, a família Song definitivamente não desistirá de atacá-lo. Su Shen assentiu. Isso estava transformando no filho da sorte. Ele estava apenas na cultivação do reino da conexão profunda, mas atraiu um santo para agir, totalmente desprovido de consciência. Su Shen estava sem palavras. Parece que o talento e a habilidade de compreensão não surgem do nada. Se o histórico familiar de alguém for baixo demais, provavelmente não haverá fim para os problemas. Era realmente perigoso. Todos retornaram à terra sagrada da montanha estática na região leste. A notícia de Su Shen conquistando o primeiro lugar na grande assembleia de alquimia do estado central espalhou-se. Li Yishen ficou muito surpreso. Caramba, o irmão Su é incrível. Aquele era o número 1 entre a geração jovem em alquimia nas 5 regiões. Li Yishen então pensou em algo e perguntou cautelosamente: Irmão Su, dada a nossa relação, se eu pedir para você refinar pílulas medicinais, deve haver um preço de amizade, certo? O número 1 entre a geração jovem em alquimia nas 5 regiões é na verdade meu bom irmão, Li Yishen. Hehe. Su Shen olhou para o jovem sorrindo como um corso bobo e sorriu levemente. Claro, de agora em diante, quaisquer pílulas medicinais que você, Li Yishen, precisar refinar terão 80% de desconto. A expressão de Li Yishen iluminou-se. Ele deu um tapa na mesa e riu alto. Bom, irmão Su, eu realmente não o julguei mal.
De agora em diante, se algo acontecer, venha me procurar, Li Yishen. Su Shen acrescentou calmamente, no entanto, de agora em diante, os pontos de contribuição exigidos para pílulas medicinais que eu pessoalmente refinar serão dobrados. O sorriso de Li Yishen congelou, seu rosto cheio de amargura. Irmão Su, você sabe que meu pico da espada oculta sempre foi muito pobre. Você não pode ser tão cruel. Su Shen escolheu não ouvir. Li Yishen bebeu seu vinho mal-humorado, pensando que provavelmente deveria visitar o Pico das Mil Flores com menos frequência no futuro. O tempo voou, 30 primaveras e outonos se passaram. Su Shen sempre ficará na terra sagrada da montanha estática. Neste dia, a terra sagrada da montanha estática vibrou. Uma aura aterradora ergueu-se como um sol ardente, e olhares aterradores de toda a região leste voltaram-se para a terra sagrada da montanha estática. Su Shen olhou para cima, apertando os olhos. É a aura de um santo. O Santo Senhor finalmente deu este passo. Terra sagrada da montanha estática tem seu primeiro santo. O coração de Su Shen encheu-se de imensa alegria e inúmeras emoções. Depois de mais de 2000 anos, uma promessa outrora pensada impossível de cumprir. Depois de todo esse tempo, ainda assim foi realizada. O primeiro santo do legado da terra sagrada da montanha estática aparecerá. Capítulo 87. A terra sagrada da montanha estática agora tinha seu próprio santo. Naquele dia, Su Shen viu o Senhor Sagrado da montanha estática segurando um artefato de Rei Santo, rasgando o céu com as próprias mãos e partindo rumo à região central. Ele sabia que o Senhor Sagrado da montanha estática ia buscar problemas com a família Song da região central. Um santo empunhando um artefato de Rei Santo era, sem dúvida, aterrorizante. Enquanto um Rei Santo não aparecesse, eles seriam invencíveis sob o céu. Olhando pelas 5 regiões, não havia muitas existências de nível Rei Santo. Além disso, o Imperador Fang Bubai estava por trás da terra sagrada da montanha estática, então, mesmo que uma existência acima do nível de Rei Santo quisesse agir, teria que pesar as consequências. Um ano depois, chegaram notícias da região central. O Senhor Sagrado da montanha estática visitou pessoalmente a família Song, empunhando o artefato de Rei Santo, e matou 2 dos santos da família Song em sucessão, chocando a região central. Finalmente, o Senhor Sagrado da montanha estática retornou à terra sagrada da montanha estática com aparência desgrenhada, resmungando. Região central de porcaria? Quem diabos quer ir para sua região central? Se não me deixam ir, tudo bem. Eu acabei de matar 2 santos e apagar um clã de santos, e eles realmente ousaram me banir, um santo digno, da região central. O rosto de Su Shen estremeceu. Depois que o Senhor Sagrado da montanha estática terminou de reclamar, ele disse a Su Shen, garoto Su, este assento já varreu a família Song. Embora eu não tenha trazido de volta suas cabeças ou ossos, aqueles velhos ranzinzas da região central são realmente muito mesquinhos, caso contrário. Este assento definitivamente teria trazido as cabeças e os cadáveres daqueles 2 velhos fantasmas da família Song para refinar uma fornalha de alquimia e uma arma útil. Para você. Por um momento, Su Shen não teve certeza se era a família dele que havia sido varrida ou a do Senhor Sagrado. Su Shen, obrigado, Senhor Sagrado, por vingar a profunda briga de sangue deste discípulo. O Senhor Sagrado da montanha estática radiou de alegria. Se minha terra sagrada da montanha estática não pudesse sequer proteger seu próprio alquimista, então, se eu morresse e fosse para as 9 fontes, não teria rosto para encontrar o mestre ancestral e os antepassados da terra sagrada. Depois desta batalha, qualquer um que cobiçar minha terra sagrada da montanha estática terá que considerar se pode suportar um artefato de Rei Santo. Su Shen sentiu-se muito gratificado. O mestre ancestral estava muito satisfeito agora. Com a família Song varrida, a crise potencial de Su Shen foi resolvida. Ele não precisava mais se preocupar em ser bloqueado por um santo assim que desse um passo para fora. O tempo voou. 100 anos se passaram. Dentro da terra sagrada da montanha estática, na direção do salão de pílulas, nuvens escuras subitamente se reuniram e poderes aterrorizantes de relâmpagos convergiram. Isso fez com que muitos especialistas na terra sagrada acordassem. Alguém está passando por uma tribulação? Que poder de relâmpago aterrorizante! Até uma tribulação do Nirvana provavelmente é apenas assim. Enquanto todos discutiam, uma luz flutuou no céu, emitindo uma fragrância densa. Todos olharam de perto e viram que era na verdade uma pílula medicinal, como um dragão nadando, banhando-se no relâmpago aterrorizante. Uma pílula de 8º grau. Aquilo é uma pílula medicinal de 8º grau. Será que o ancião das 1000 visões refinou com sucesso outra pílula de 8º grau? Não consigo me conter depois de cheirar a fragrância medicinal. Devo pedir uma pílula de 8º grau. Não provo uma dessas há décadas. Esta pílula parece algo que aquele velho fantasma das 1000 visões nunca refinou antes. É tão cheirosa, é uma nova variedade. Oh não, minhas lágrimas estão escorrendo pelos cantos da boca. Todos correram em direção ao pico das pílulas. O venerável alquimista das 1000 visões apareceu e olhou para todos com o rosto fechado. Esqueçam esta pílula. Não fui eu quem a refinou. Todos ficaram confusos. Se não foi você, velho fantasma das 1000 visões, então poderia ser. Pensando nisso, todos pareciam agradavelmente surpresos. Alguém murmurou, poderia ser que minha terra sagrada da montanha estática está prestes a ter outro venerável alquimista de 8º grau? O venerável alquimista das 1000 visões assentiu, parecendo orgulhoso enquanto acariciava sua barba branca. Isso mesmo. Nossa terra sagrada da montanha estática está prestes a dar as boas-vindas a um novo venerável alquimista. Sob a orientação cuidadosa deste velho, Su Shen refinou com sucesso uma pílula medicinal de 8º grau hoje. Todos reviraram os olhos. Logo, a pílula que passou pela tribulação de relâmpago revelou sua verdadeira forma, emanando um espesso prestígio dracônico, e pousou no ombro de um jovem de túnica branca. Todos parabenizaram. Parabéns, ancião Su, por refinar com sucesso uma pílula de 8º grau e ser promovido a venerável alquimista de 8º grau. Su Shen sentiu-se animado e sorriu. Foi apenas sorte.
os muitos alquimistas abaixo. Por que eles não podiam ter essa sorte pelo menos uma vez? Nos 2000 anos de desenvolvimento da Terra Sagrada da Montanha Estática, ela finalmente recebeu seu segundo alquimista de 8º grau. Para celebrar a promoção de Su-Shen, o Senhor Sagrado da Montanha Estática saiu do isolamento e realizou um grande banquete. O nome de Su-Shen, que esteve silencioso por 100 anos, ressoou por toda a região leste, assim como seu título, Soberano da Alquimia Sem Limites. Incontáveis especialistas lotaram sua porta, querendo que Su-Shen refinasse pílulas para eles. Su-Shen também se tornou oficialmente o vice-mestre do Salão de Pílulas e começou a ensinar alquimia aos discípulos da seita. Em apenas 300 anos, seus alunos e associados estavam por toda parte. Um dia, Su-Shen foi para a região central e chegou ao Salão do Deus das Pílulas. O Salão do Deus das Pílulas ainda era a principal terra sagrada de alquimia na região central, inalterada após mais de 400 anos. Su-Shen viu mais uma vez Song Wanqing e o imperador das pílulas Gigu, de cabelos brancos. Agora Song Wanqing havia se tornado uma anciã do Salão do Deus das Pílulas, ainda elegante e fria. O propósito de Su-Shen ao vir ao Salão do Deus das Pílulas desta vez era suprimir o fogo profundo do submundo das 9 sombras em seu corpo. O fogo era perigoso demais, e a situação piorou nos últimos 300 anos, então ele teve que vir à Terra Sagrada da Alquimia em busca de uma oportunidade. Ao saber do propósito de Su-Shen, o Salão do Deus das Pílulas não queria que tal gênio da alquimia perecesse, então permitiram que Su-Shen procurasse uma maneira de suprimir o fogo. Levou 10 anos para Su-Shen encontrar algumas pistas, mas ainda era extremamente difícil. Ele precisava de um fogo celestial masculino para suprimir o qi do submundo em seu corpo, ou uma erva santa para usar seu poder para limpar sua medula e ossos e viver uma segunda vida. Su-Shen suspirou interiormente. Fosse um fogo celestial ou uma erva santa, como poderiam ser obtidos tão facilmente? Su-Shen deixou o Salão do Deus das Pílulas e viu Song Wanqing novamente, mas não viu o imperador das pílulas Gigu. Diante da pergunta de Su-Shen, Song Wanqing parecia desanimada. O mestre sente que sua expectativa de vida está chegando ao fim. Ele deixou o salão para retornar à dinastia do Céu do Dragão, para caminhar entre as montanhas e rios verdes e ser enterrado neles. O tempo envelhece as pessoas. Mesmo um alquimista de 7º grau como o imperador das pílulas Gigu era impotente contra o poder do tempo. Su-Shen suspirou com emoção. Velhos amigos partem facilmente. Nascimento, envelhecimento, doença e morte, ele há muito se acostumara a isso. Após um momento de comoção, ele se recuperou rapidamente. Apesar das tentativas de Song Wanqing de fazê-lo ficar, Su-Shen escolheu deixar o Salão do Deus das Pílulas. Seus caminhos eram diferentes. Su-Shen retornou à Terra Sagrada da Montanha Estática. Outros 200 anos se passaram, e o mestre do Pico da Espada Oculta na Terra Sagrada da Montanha Estática foi promovido com sucesso ao Reino Santo. A Terra Sagrada da Montanha Estática agora tinha 2 santos e um artefato de Rei Santo, e sua classificação entre as Terras Santas da Desolação Oriental atingiu o top 5. Toda vez que via o Senhor Sagrado vir ao santuário ancestral para prestar homenagens, Su-Shen sentia-se profundamente gratificado. A única pena era que depois de todos esses anos, ainda não havia notícias do irmão de juramento do imperador Fang Bubai. O céu estrelado fora do domínio era tão vasto. Talvez, notícias de um fogo celestial ou de uma erva santa possam ser encontradas fora do domínio. Su-Shen sentia que ao longo desses anos, o qi do fogo profundo do submundo das 9 sombras já vinha corroendo seu cultivo. Se não fosse resolvido, seu cultivo não progrediria nem 1 centímetro, e ele só conseguiria aguentar por mais 4 ou 5 mil anos, no máximo. Sucesso por causa do fogo celestial, fracasso por causa do fogo celestial. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 88. O 80º ano. A Terra Sagrada da Montanha Estática viu o surgimento de seu terceiro venerável de pílulas de 8º grau. Montanha Estática estava prosperando. Foi também neste ano que Su-Shen recebeu notícias do legado de um antigo santo aparecendo em algum lugar no espaço sideral fora deste mundo. Aquele antigo santo era um alquimista de grau santo das pílulas que possuía um fogo celestial. O espaço sideral fora deste mundo estava repleto de miríades de raças e era extremamente perigoso. Su-Shen entendeu que esta era sua última oportunidade. O homem é destinado a morrer. Su-Shen murmurou em seu coração. Ele não estava disposto a parar aqui. Ele ainda queria vislumbrar o limiar de um santo das pílulas. Portanto, ele absolutamente não podia desistir deste legado do antigo santo. Su-Shen reuniu 13 veneráveis do reino Nirvana e também convidou o mestre do Pico da Espada Oculta, um santo que estava disposto a escoltar Su-Shen em sua busca pelo fogo celestial. Com tudo preparado, Su-Shen mais uma vez pisou no espaço sideral fora deste mundo. Fora do domínio do mistério celestial, vários domínios coexistiam e miríades de raças se mantinham erguidas. Esta não era a primeira vez de Su-Shen entrando no espaço sideral fora deste mundo. No entanto, ele ainda sentia um medo persistente. O legado do antigo santo apareceu em uma estrela antiga, e marés aterrorizantes de qi espiritual surgiram dela. Muitas forças já haviam chegado, isolando os arredores em uma tentativa de ocupar o legado. Raças sem força suficiente ou especialistas poderosos seriam devoradas imediatamente ao entrar. A lei da selva entre as miríades de raças era exibida ao máximo neste momento. A terra sagrada da montanha estática, com o santo supervisionando-a, era naturalmente uma força poderosa e sentindo a aura aterrorizante do santo. Ninguém ousava provocá-los. Su-Shen observou as cenas trágicas, calculando as forças que disputavam o legado desta vez. Sem exceção, todas as forças capazes de entrar no nível central tinham um santo a supervisionando. No entanto, de repente, um grito dilacerante ecoou. Su-Shen focou o olhar e viu um ser poderoso com 2 asas nas costas, um especialista nada mais fraco que um nível santo. Ser diretamente despedaçado por uma existência aterrorizante. Aquele é o Salão do Deus da Guerra.
As pupilas de Su Shen subitamente se contraíram. Como ele poderia esquecer o símbolo do salão do deus da guerra? Lin Zan de fato não havia morrido e estava reconstruindo o salão, com um santo tão aterrorizante dentro do salão do deus da guerra. Era provável que estivessem infinitamente próximos do reino Rei Santo. Salão do deus da guerra. Eu não esperava que o salão do deus da guerra viesse participar da diversão também. Lin Zan, o mestre do salão do deus da guerra, é verdadeiramente uma lenda. 10 anos atrás, ele lutou contra um grande santo do clã do dragão do mar revolto e matou poderosamente o grande santo do clã do dragão. É simplesmente aterrorizante. As pessoas do salão do deus da guerra são totalmente cruéis. Qualquer um que ficar no caminho deles sofrerá retaliação. O santo da raça alada é digno de pena. Provocar esses loucos e cair aqui. A expressão do santo do pico da espada oculta era solene enquanto ele dizia a Su Shen, Ancião Su, esta pessoa é muito perigosa. O coração de Su Shen também estava pesado, mas em meio à sua solenidade, ele não pôde deixar de soltar um longo suspiro de alívio. Porque não foi Lin Zan quem veio. Todos esperaram por mais de meio ano antes que a passagem para o legado finalmente aparecesse. Su Shen liderou o povo da Terra Sagrada da Montanha Estática para dentro do legado para buscar o paradeiro do fogo celestial. Dentro do legado, inimigos poderosos o cercavam. O povo da Terra Sagrada da Montanha Estática sofreu várias emboscadas, e quase metade de seus veneráveis do reino Nirvana foi perdida. Se não fosse pela força do santo do pico da espada oculta, Su Shen e seu grupo já teriam sido enterrados dentro do reino secreto há muito tempo. Su Shen viu tesouros demais dentro do legado do antigo santo. Um tomo secreto de um antigo santo apareceu, fazendo com que muitos santos travassem uma grande batalha. Um boneco de grau santo apareceu, atraindo outro grupo de santos para agir. Um jardim medicinal de grande santo apareceu e foi saqueado por um grupo de especialistas. Su Shen também participou da disputa, agarrando vários materiais medicinais raros de 8º grau, mas, infelizmente, não viu nenhuma pílula medicinal santa aparecer. À medida que muitos especialistas trocavam golpes, mais e mais restrições eram destruídas. Finalmente, Su Shen esperou pelo momento em que o céu se encheu de luz de fogo. Chama verdadeira das 9 origens. É um fogo celestial. Su Shen estava determinado a obtê-lo. Com o fogo celestial aparecendo, atraiu a atenção de todos. A importância de um fogo celestial poderoso não era menor do que a de uma pílula medicinal santa. Sem mencionar um fogo celestial como a chama verdadeira das 9 origens, famosa na lista de fogos celestiais. O santo do pico da espada oculta respirou fundo. Ancião Su, se eu falhar na disputa pelo fogo celestial, Ancião Su, não olhe para trás. Deixe o legado do antigo santo diretamente. Su Shen assentiu. Os outros veneráveis do reino Nirvana protegiam Su Shen. O santo do pico da espada oculta avançou com sua espada em direção ao fogo celestial. Sem a proteção do santo, raças escondidas nas sombras que nutriam ódio pela raça humana surgiram e começaram a cercar Su Shen e os outros. Um alquimista de 8º grau da raça humana. Ele absolutamente não pode ser autorizado a viver. Após uma grande batalha, mais 2 dos ajudantes Nirvana de Su Shen morreram. Ninguém teve tempo para o luto. A disputa pelo fogo celestial já havia terminado, e uma figura ensanguentada apareceu com um braço decepado. Mas a outra mão segurava uma chama como o sol. Vá! O santo do pico da espada oculta não teve tempo para muitas palavras. Ele entregou diretamente a chama verdadeira das 9 origens a Su Shen e usou toda a sua força para abrir uma passagem para todos. Su Shen não disse nada, pegando diretamente o fogo celestial e entrando na passagem. De longe, uma figura cheia de opressão veio em sua direção, batendo uma palma diretamente contra a passagem. Povo do domínio do mistério celestial, querem tomar o fogo celestial e partir? Perguntaram ao meu salão do deus da guerra? O espaço pareceu colapsar. O corpo do santo do pico da espada oculta subitamente explodiu com uma aura extremamente aterrorizante, queimando tudo, bloqueando aquela figura terrível. Ao mesmo tempo, vários santos escondidos na escuridão tentaram parar Su Shen, mas seus ataques foram cortados pelo santo do pico da espada oculta, e as flutuações de seu embate fizeram com que a passagem espacial ficasse crivada de buracos. Por fim, no último momento, Su Shen ainda conseguiu escapar com sucesso do legado. Quando Su Shen acordou de seu coma, ele já estava em uma estrela antiga e estéril. A chama verdadeira das 9 origens foi obtida, mas um santo da Terra Sagrada da Montanha Estática havia morrido. Karma, nada mais. Essas feridas, elas são realmente graves. Su Shen sorriu amargamente em seu coração. A passagem espacial colapsou e o poder espacial aterrorizante quase despedaçou seu corpo físico. Felizmente, ele havia engolido algumas pílulas medicinais antes e não morreu. Os outros assistentes do reino Nirvana foram despedaçados pelo poder espacial ou teletransportados para outros lugares, seus rastros desaparecidos. Dada a sua condição física, ele era atualmente incapaz de atravessar o reino do vazio. Esta estrela antiga também era extremamente desolada, e o que de origem era tão ralo que fez Su Shen desesperar. Ele não sabia quando seria capaz de se recuperar totalmente de seus ferimentos. Retornar ao domínio do mistério celestial já era um luxo. Su Shen não teve escolha a não ser explorar este mundo, apenas para descobrir que o mais forte aqui tinha apenas o cultivo do reino do mar espiritual e, mesmo depois de procurar por todos os tesouros do mundo, ele não conseguiu recuperar nem um décimo de seus ferimentos. O que frio e indo fogo profundo do submundo das 9 sombras dentro de seu corpo tornou-se cada vez mais denso. Talvez em menos de 100 anos ele sofresse com seu contra-ataque. Em seu apuro, ele não teve escolha a não ser arriscar refinar a chama verdadeira das 9 origens. 30 anos depois, Su Shen havia envelhecido imensamente, todo o seu corpo estava escuro, o fogo profundo do submundo das 9 sombras e a chama verdadeira das 9 origens. 2 fogos celestiais enfureciam-se dentro de seu corpo. O céu não me favorece. O céu não me favorece. O céu não me favorece, Su Shen.
Su Shen estava extremamente inconformado. Ele estava a apenas um passo. Infelizmente, o Ki de origem aqui era ralo demais para sustentá-lo na supressão de 2 fogos celestiais completamente diferentes simultaneamente. Su Shen suspirou 3 vezes impotente. Ele se preparou para o seu fim. Embora não soubesse onde este lugar ficava, Su Shen ainda erguia uma tábua de pedra, registrando sua vida. Caso uma geração futura obtenha minha oportunidade, espero que meu corpo seja devolvido ao domínio do mistério celestial. A terra sagrada da montanha estática certamente oferecerá uma recompensa generosa. Bom karma. Bom karma. Su Shen olhou para o céu estrelado, o poder dentro de seu corpo não sendo mais capaz de suprimir os 2 violentos fogos celestiais. Um yin e um yang incendiaram a partir da pele de Su Shen. O céu estrelado era brilhante e lindo. Muitos anos depois, talvez alguém descobrisse o legado de um forasteiro chamado Soberano da Alquimia sem limites e provocasse uma tempestade no continente. Capítulo 89. Escuridão total. Essa é a sensação certa. Pelo menos não fui enviado para uma arena. Su Shen retornou ao espaço de reversão do destino, abrindo o livro de reversão do destino. 8ª vida. Você era um simples pastor de vacas na dinastia do Céu do Dragão. No entanto, sua identidade oculta era a de descendente de uma família destruída do domínio central. Inconformado com o destino mundano, você escolheu resolutamente embarcar no caminho do cultivo. Você seguiu seu avô adotivo para aprender alquimia, achando-a bastante inovadora. Após dominar a arte, rompeu seus laços com o passado e deixou a vila. Conquistou o primeiro lugar na convenção de alquimia da dinastia do Céu do Dragão, tornando-se o mais jovem alquimista de grau 6. Juntou-se à terra sagrada da montanha estática, tomou para si o fogo celestial e partiu para o domínio central. Seu método de alquimia das 8 selvagens espantou o mundo, suprimindo todos os jovens talentos. Em sua juventude, o caminho da alquimia de toda uma região foi ofuscado por você. Diante do convite para permanecer no salão do Deus das Pílulas, você escolheu resolutamente retornar à terra sagrada da montanha estática para estudos aprofundados. Você escapou da morte e aniquilou seus inimigos, mas sentiu que o Qi profundo dentro do fogo celestial estava se intensificando. Com o tempo, ele certamente consumiria seu cultivo por completo. Relutante em deixar esta vida terminar assim, você desejou alcançar o grau 9 no caminho da alquimia e testemunhar alturas ainda maiores. Enquanto ajudava a Terra Sagrada a cultivar sua base alquímica, começou a procurar uma maneira de resolver o Qi profundo em seu corpo. Após passar todo o seu conhecimento aos seus discípulos, o céu não falhou com quem tentou. Você finalmente encontrou notícias sobre como resolver o Qi profundo em seu corpo. Você liderou seus seguidores para o espaço estelar extraterritorial para competir por oportunidades. Se tivesse sucesso, a Terra Sagrada ganharia um alquimista santo das pílulas de grau 9, dominando a desolação oriental e prosperando por 10.000 anos. Infelizmente, o destino não o favoreceu totalmente desta vez. Você conseguiu tomar o fogo celestial com sucesso, mas devido a uma turbulência espacial, chegou a um mundo pequeno onde seus ferimentos não puderam ser curados. Você fez uma aposta desesperada para refinar a chama astral verdadeira dos 9 Yang, mas falhou, sofrendo por fim um contra-ataque. Tal era o destino. Você deixou suas últimas palavras, esperando deixar um bom laço kármico para a terra sagrada da montanha estática. E finalmente pereceu com pesar naquele mundo pequeno. Você foi um queridinho de sua era, porém também um excluído dela. Embora tenha brilhado intensamente por um momento, nunca reescreveu a torrente dos tempos. Avaliação: azul 9 estrelas. Pontos de destino inverso: 9.000. Su Shen riu amargamente. Isso era realmente frustrante. Um grande especialista do reino Nirvana e alquimista de grau 8 morreu de fato em um mundo pequeno porque não conseguiu encontrar as ervas para refinar pílulas medicinais, curar seus ferimentos. Como as coisas chegaram a esse ponto, Su Shen teve que aceitar a realidade. Aptidão: 0. Capacidade de compreensão: 0. Antecedentes familiares: 0. Estado mental: 400. Su Shen pensou por um momento. Aptidão: mais 5.000. Capacidade de compreensão: mais 3.500. Antecedentes familiares: mais 500. Tudo investido. Virando para a 9ª página, a consciência de Su Shen desapareceu. Em um mundo cor de sangue. Su Shen abriu os olhos para um mundo de sangue. Sentiu uma dor de cabeça lancinante e seu corpo inteiro parecia estar sendo rasgado. A dor era interminável. Suas roupas estavam esfarrapadas como trapos. Ossos estavam empilhados como montanhas ao redor, com armas quebradas espalhadas por toda parte. Su Shen começou a recordar esta vida. Nesta vida seu sobrenome era Zhou, e seu nome era Zhou Shen. Ele era um discípulo do setor externo da Terra Sagrada Devoradora do Sol. Seus pais eram ambos anciãos da Terra Sagrada Devoradora do Sol, mas infelizmente ambos haviam se sacrificado. A Terra Sagrada Devoradora do Sol. Su Shen parecia já ter ouvido falar dela. A expressão de Su Shen tornou-se estranha. Puta merda. Ele se lembrou. Ele havia reencarnado na região oeste. Na época em que a região oeste invadiu a região sul, uma das terras sagradas líderes era a Terra Sagrada Devoradora do Sol. A Terra Sagrada Devoradora do Sol definitivamente não era boa coisa. O modo de agir deles não era diferente de um chefe demoníaco. Eles eram como a versão de outro mundo de um culto demoníaco. Atualmente, ele estava participando do teste do setor externo. Apenas aqueles que sobrevivessem poderiam entrar no setor interno. Nesta vida, ele tinha 16 anos com um cultivo no 7º nível do reino do padrão espiritual. Havia esperança para ele entrar no setor interno. No entanto, Zhou Shen havia ofendido um discípulo do setor interno, o que o levou a ser caçado e morto pelos capangas desse discípulo dentro do reino secreto. Felizmente, Zhou Shen havia praticado o grande método da respiração da tartaruga e era excepcionalmente dotado.
Mesmo após ser esfaqueado mais algumas vezes, ele teimosamente se recusou a morrer e sobreviveu. Caso contrário, Su Shen teria morrido logo no início. Su Shen se moveu, seu corpo inteiro doendo enquanto um cheiro de podridão pairava no ar. A alocação de pontos para esta vida, este é realmente um começo desastroso. Su Shen sorriu amargamente, levantando-se com dificuldade para procurar erva estanca-sangue. Felizmente, em sua vida anterior, ele era um alquimista de grau 8. Em instantes, encontrou uma planta espiritual de grau 1 seguindo seus hábitos de crescimento. Após engoli-la, Su Shen finalmente se sentiu um pouco melhor. Pelo menos sua vida foi salva. Ainda levaria algum tempo para se recuperar totalmente de seus ferimentos, e as condições atuais não eram suficientes para ele refinar pílulas medicinais. A expressão de Su Shen tornou-se curiosa. Ele descobriu que o corpo desta vida era um tanto especial, mas não parecia haver um físico ou linhagem de sangue especial. Com 5.000 pontos adicionados em aptidão, era impossível não haver efeito algum. Su Shen recusou-se a desistir e continuou a examinar sua condição física. Finalmente, 2 dias depois, Su Shen encontrou um selo extremamente sutil escondido dentro de seu corpo. Ele selava uma força poderosa, cheia de uma aura primordial, como se viesse de uma era distante e desconhecida. Corpo remanescente antigo. Eu não esperava que minha identidade nesta vida fosse a de um descendente do clã remanescente antigo. Su Shen ficou muito surpreso. A era antiga era distante demais do presente. Sabe-se apenas que durante aquela era, inúmeros físicos brilhantes nasceram, 10.000 raças competiram pela supremacia e se casaram entre si, levando a uma variedade inumerável de físicos especiais. Como eram tantos, eram coletivamente chamados de corpo remanescente antigo, e o clã remanescente antigo era composto pelos descendentes dos poderosos daquela era. No entanto, conforme as épocas mudavam e uma era passava após a outra, o outrora poderoso clã remanescente antigo havia declinado há muito tempo, com muito poucos permanecendo prósperos. Su Shen franziu a testa. Ele não sabia quem havia colocado esse selo ou com que propósito, mas ainda assim escolheu quebrá-lo. Este era apenas um selo colocado por alguém no reino do vazio profundo. Para Su Shen, que alcançou o Nirvana em 2 vidas e tinha o reforço de uma alta capacidade de compreensão, levou menos de um dia para entender a maior parte dele. A pessoa que colocou o selo não parecia ter a intenção de me prejudicar. A remoção do selo por Su Shen foi surpreendentemente suave. O poder antigo espalhou-se por seus membros e ossos. Neste momento, seu cultivo disparou, atingindo o limiar do reino do mar espiritual em instantes. Seu padrão espiritual originalmente de qualidade azul também brilhou em dourado e então se transformou em uma besta feroz. Glutão. É na verdade a linhagem descendente do glutão, um dos 4 perigos. Ao ver aquela fera gigante aterrorizante, Su Shen ficou profundamente abalado enquanto a respiração dela causava uma maré de ki de origem massivo e emitia um som como o choro de um bebê. Com o som de vidro quebrando, o cultivo de Su Shen atingiu o reino do mar espiritual. Seus ferimentos internos também foram curados em sua maioria sob a maré de ki de origem. A enorme perturbação também atraiu a atenção de todos no reino secreto. Su Shen sentiu pelo menos várias auras vindo em sua direção. Su Shen conteve sua aura e a perturbação gradualmente se estabilizou. Aquelas pupilas negras como buracos negros profundos olhavam para a distância sem traço de emoção. Nesta vida, seria uma pena não cultivar o caminho demoníaco. E Evushan, não se preocupe, não levará muito tempo até que eu pessoalmente tome sua cabeça. Por enquanto vou coletar alguns juros. Capítulo 90. O rosto de Anshi estava pálido. Ele descobriu algo ruim. Chefe, o corpo de Zou Shen sumiu. Um subordinado próximo falou com a voz trêmula, como se tivesse visto um fantasma. É claro que eu sei que o corpo de Zou Shen sumiu, não sou cego. Anshi disse com raiva. A questão é, para onde foi o corpo de Zou Shen? O subordinado respondeu. Chefe, será que o corpo de Zou Shen foi comido por uma bestas espirituais? Anshi olhou para o subordinado como se ele fosse um idiota. Uma bestas espirituais comeria apenas o corpo de Zou Shen? Houve uma confusão aqui agora há pouco. Temo que Zou Shen não esteja completamente morto. Fomos todos enganados. Anshi viu as pupilas de seu subordinado dilatarem repentinamente, seu rosto cheio de medo, apontando para trás de Anshi com a mão trêmula, dizendo, chefe, é Zou Shen, é Zou Shen. Anshi sentiu um calafrio na espinha, mas sendo capaz de fazer nome no setor externo da terra sagrada devoradora do sol, ele naturalmente não ficaria parado. Palma que rasga o céu. Anshi desferiu uma palma atrás de si, colocando toda a sua força nela. No entanto, sua orgulhosa técnica única foi facilmente agarrada por uma mão. Anshi virou a cabeça e viu aqueles olhos, incrivelmente escuros, como se quisessem devorar sua mente. Era aterrorizante. Ele nunca vira olhos assim. Zou Shen. O medo fez Anshi suar frio. Ele não entendia por que Zou Shen aparecerá de repente atrás dele sem que ele percebesse o mínimo. Su Shen apertou seu pulso com força, e a dor imensa fez o rosto de Anshi empalidecer enquanto ele caía de joelhos no chão. Su Shen olhou de cima. Diga-me, onde estão Fei Xi e Liu? Anshi levantou a cabeça, olhando para Su Shen com um sorriso amargo. Zou Shen. Você acha que eu vou te contar? A expressão de Su Shen era calma. Ele estendeu 5 dedos e apertou suavemente, sob o olhar aterrorizado e horrorizado de Anshi. A cabeça dele explodiu. Anshi morreu. Mesmo na morte, ele não conseguia acreditar que Su Shen o mataria daquela forma. Vendo seu chefe morrer assim, os outros subordinados ficaram aterrorizados e se dispersaram. No entanto, eles naturalmente não conseguiram escapar das garras demoníacas de Su Shen. Su Shen saqueou todos os recursos de seus corpos. Fei e Xie Liu eram ambos inimigos de Zou Shen. Anfei era a lâmina de Evushan, quase causando a morte de Zou Shen.
Xie Liuli, por outro lado, tinha um coração como de uma cobra venenosa, atraindo Zhou Shen para um beco sem saída onde ele foi emboscado e morto. Bem apropriado para o estilo do caminho demoníaco. Era apenas que Zhou Shen fora ingênuo demais. O reino secreto é pequeno, e ainda falta um mês, não me importo de brincar com todos vocês. Os lábios de Su Shen se curvaram em um sorriso enigmático. Presa e caçador, seus papéis agora estavam mudando. Ele só esperava que os dois pudessem brincar com ele um pouco mais. Uma semana depois, uma bela mulher com uma figura requintada, vestida com roupas exóticas e sedutoras, fugia pela selva, como se tivesse encontrado uma fera feroz primordial. Droga! Como aquela pessoa ainda pode estar viva? O rosto de Xie Liuli estava pálido enquanto pensava na cena aterrorizante que acabará de ocorrer. Os 30 gênios do reino do padrão espiritual que ela havia reunido foram mortos em um único encontro. Zhou Shen, foi Zhou Shen quem os matou. De repente Xie Liuli viu um rastro familiar aparecer na sua frente. Ela não conseguiu se esquivar a tempo e foi agarrada diretamente pela garganta. Zhou Shen, me solte. Eu posso fazer qualquer coisa por você, posso ser sua escrava. O que você quiser, eu posso te dar, por favor, me deixe viver. Xie Liuli implorou. Ela não queria morrer. Olhando para a beleza diante dele, Su Shen não hesitou nem um pouco, torcendo o pescoço dela diretamente, e a famosa beldade do setor externo morreu como um cão morto, sua fragrância desaparecendo. Restava apenas um principal instigador que participou da emboscada contra ele, e Su Shen também não o deixaria escapar. Após saber da morte de Xie Liuli e da ressurreição de Zhou Shen, An Fei imediatamente se escondeu. Ele não era burro, isso claramente não estava certo. Assim que o teste do setor externo terminar, não importa se Zhou Shen é humano ou fantasma, o irmão Sênior Knight definitivamente não o deixará viver. An Fei pensou ferozmente em seu coração. Zhou Shen não apenas matou seu irmão mais novo, An Shi, mas também matou sua recém-adquirida amante. Até ele mesmo era como um cão de rua, escondendo-se em todos os lugares. Como ele poderia não odiar? De repente, An Fei farejou algo e seu coração parou abruptamente. Cheiro de sangue. Por que há cheiro de sangue aqui? Ele teve um mau pressentimento. Do lado de fora da caverna veio uma voz familiar. Ratinho, eu te achei. A parede desabou com um estrondo, e An Fei viu o rosto que menos queria ver. Então, ele morreu diretamente. Após matar seus inimigos, Su Shen esperou silenciosamente pelo fim do teste do setor externo. Finalmente, o teste do setor externo terminou. 1000 pessoas entraram nas ruínas, e agora restavam menos de 10. Esta era a crueldade da terra sagrada devoradora do sol. Passo a passo, eles criavam um Gu, e apenas o rei Gu cultivado poderia liderar a terra sagrada devoradora do sol à força. Su Shen saiu das ruínas do teste, e o ancião do lado de fora mostrou um traço de surpresa nos olhos ao ver que Su Shen ainda estava vivo. Após a surpresa, veio a admiração. Implacável o suficiente, forte o suficiente, esta era a lei de sobrevivência da terra sagrada devoradora do sol. Você passou na avaliação, poderá entrar no setor interno para cultivar em um mês. Su Shen assentiu. A maior vantagem da terra sagrada devoradora do sol era sua imparcialidade. O caminho para a promoção era absolutamente justo. Mesmo para aqueles com físicos divinos ou físicos sagrados, eles precisavam lutar para subir desde o fundo. No entanto, antes de Su Shen entrar no setor interno, ele ainda tinha algo a fazer. Su Shen retornou à sua antiga residência. Irmão, você voltou? Uma garota clara e bonita de 14 ou 15 anos viu Su Shen, e a preocupação em seu rosto desapareceu, substituída por surpresa. Su Shen sorriu e assentiu. O nome da garota era Zhou Anshan. Ela era a irmã mais nova de Su Shen, com quem ele contava mutuamente. Seu irmão passou com sucesso na avaliação do setor interno. De agora em diante, levarei você para o setor interno para aproveitar a vida boa. Su Shen beliscou a bochecha gordinha da garota e disse com um sorriso. Os olhos de Zhou Anshan brilharam e ela se jogou alegremente nos braços de Su Shen. Irmão, você é incrível. Su Shen pegou algumas pedras espirituais e as deu a Zhou Anshan. Hoje vá comprar um pouco de carne de bestas espirituais e faça uma grande refeição como celebração pela minha entrada no setor interno. Zhou Anshan assentiu como um pintinho bicando. Quando a comida era mencionada, ela imediatamente se transformava em uma gulosa e foi rapidamente comprar a carne de bestas espirituais. Após Zhou Anshan sair, as distintas pupilas pretas e brancas de Su Shen foram substituídas por uma escuridão completa. O espaço ao redor pareceu congelar. Cada flor, cada lâmina de grama, cada árvore, cada pássaro estava imóvel. Realmente é o físico glutão. Uma pessoa completamente envolta em uma névoa negra apareceu diante de Su Shen. Reino Nirvana. Não, esta pessoa provavelmente já é um quase santo meio passo no Reino Santo. As pupilas de Su Shen contraíram-se repentinamente. Vossa Excelência, quem exatamente é você e por que está aparecendo dentro da terra sagrada devoradora do sol? Su Shen perguntou cautelosamente. Diante das palavras de Su Shen, a pessoa na névoa negra ajoelhou-se subitamente sobre um joelho diante dele, dizendo respeitosamente. Clã remanescente antigo Zhou Yi, saúda o mestre. Capítulo 91. Clã remanescente antigo? Su Shen compreendeu. Esta era provavelmente a ajuda que seus 500 pontos de histórico familiar lhe trouxeram. Ele era, na verdade, uma existência de nível quase santo. Zhou Yi assentiu e disse, já que o jovem senhor despertou a veia real primordial, é naturalmente o senhor do nosso clã remanescente antigo. A veia real primordial era, por natureza, o físico glutão. Su Shen perguntou, quantos membros restam no clã remanescente antigo agora? Os olhos de Zhou Yi escureceram. Agora, restam menos de 30 pessoas no clã. Su Shen franziu a testa. Tão poucos? Um clã com menos de 30 pessoas. Ele sempre tinha um pressentimento sinistro. Zhou Yi assentiu. Em seu auge, o clã remanescente antigo certamente não tinha tão poucas pessoas.
Naquela época toda a Terra Sagrada Devoradora do Sol estava sob o controle do nosso clã Zou. Falando de sua glória e depois de seu declínio, o tom de Zou Yi era ressentido, e tudo isso por causa de Zou. Aquele vilão ingrato, Zou, após se tornar o Senhor Sagrado da Terra Sagrada Devoradora do Sol, conspirou para tomar o tesouro supremo do nosso clã remanescente antigo. Ele usou a guerra da região sudoeste para trair nosso clã, causando perdas imensas à nossa linhagem primordial, tornando impossível para nós controlarmos a Terra Sagrada. Por mais de 2000 anos, ele não desistiu de perseguir e matar nossa linhagem. Até hoje, restam menos de 30 pessoas. Zou. Su Shen já tinha ouvido esse nome. Na guerra da região sudoeste, ele era um prodígio com uma reputação notória, possuindo um físico divino. Incontáveis gênios da região sul foram derrotados e mortos por ele. Ele não esperava tais esquemas por trás da guerra entre as duas regiões. Su Shen. Ele sabia que seu pressentimento estava correto. Ele havia se tornado inexplicavelmente inimigo do Senhor Sagrado da Terra Sagrada Devoradora do Sol. Zou Yi percebeu a preocupação de Su Shen e continuou: Jovem senhor, não há necessidade de se preocupar. Temos um método para ocultar nossa aura. Mesmo que o próprio Zou viesse, ele não seria capaz de detectar nada. Enquanto o jovem senhor não expuser seu físico glutão, um dia certamente recuperaremos o controle da Terra Sagrada Devoradora do Sol. Su Shen ficou em silêncio por um momento e depois perguntou: Temos algum ancestral santo nos protegendo? Zou Yi balançou a cabeça. O ancestral santo pereceu na guerra da região sudoeste. Su Shen. Zou Yi, jovem senhor, alguém está vindo. Este pingente de jade contém o legado da linhagem real do clã remanescente antigo, bem como o método para ocultar sua aura. O jovem senhor deve cultivar diligentemente. Um dia, o jovem senhor certamente será capaz de nos liderar, os idosos e jovens restantes, para retomar o controle da Terra Sagrada. Um token preto apareceu na mão de Su Shen. Caracteres antigos estavam gravados nele. Su Shen guardou o token. Fora do pátio, Zou Anshan já havia retornado com a carne de bestas espirituais. Os irmãos transformaram a carne em várias iguarias e tiveram uma refeição farta. Ouvindo Zou Anshan falar sobre assuntos triviais e fofocas da seita externa, Su Shen sentiu um calor e uma tranquilidade há muito perdidos. E os cantos de sua boca não puderam deixar de se curvar para cima. Quando a noite caiu e Zou Anshan voltou para seu pequeno quarto, só então Su Shen pegou o token para estudar. Ele derramou uma gota de seu sangue essencial no objeto, e subitamente, um raio de luz surgiu dele, entrando na mente de Su Shen. É realmente uma técnica de cultivo da era antiga. Su Shen estava um tanto surpreso. A técnica de cultivo gravada no token real preto chamava-se Arte Divina de Engolir o Céu e a Terra. Seu grau era mais avançado do que todas as técnicas que Su Shen já vira. No entanto, parecia ser um volume incompleto, permitindo cultivar apenas até o nível de santo. Devorar o céu. Devorar a terra. Devorar pessoas. Verdadeiramente autoritário. Embora haja falhas, se eu puder me tornar um santo, vale a pena, mesmo que eu morra. Su Shen não hesitou. A arte divina de engolir o céu e a terra combinava perfeitamente com seu físico glutão nesta vida. Seria uma pena não cultivá-la. 30 anos de glória versus 100 anos de mediocridade. A escolha de Su Shen sempre fora, 30 anos de glória. Um mês depois, Su Shen avançou com sucesso para discípulo da seita interna. Zou Anshan, como familiar de Su Shen, também o acompanhou para a seita interna. Pouco depois de entrar, a seita lhe atribuiu uma missão. Interessante. A missão era simples, caçar uma bestas espirituais. Mas na lista da missão, havia alguém familiar para Su Shen, Yevushan. Yevushan era um discípulo antigo e experiente na seita interna, com perspectivas de avançar para discípulo de legado verdadeiro. A rivalidade com Zou Shen era um clichê. Yevushan queria tomar Zou Anshan como sua concubina e anexar a herança deixada pelos pais de Zou Shen. Naturalmente, Zou Shen não estava disposto. Ele não era tolo. Embora a Terra Sagrada Devoradora do Sol se inclinasse para o caminho demoníaco, ainda havia regras básicas de que discípulos da seita interna não podiam atacar casualmente discípulos da seita externa. Além disso, Zou Shen era o filho órfão de um ancião da Terra Sagrada, então as pessoas prestavam atenção nele até certo ponto. Assim, Yevushan queria matar Zou Shen, removendo quaisquer obstáculos. Agora Su Shen havia avançado para discípulo da seita interna. Seu período de proteção havia acabado, e Yevushan estava impaciente. Ele estava ansioso para morrer, e Su Shen não se importava em enviá-lo para o seu caminho. Alguns dias depois, o grupo de caça estava pronto para partir. Além de Su Shen e Yevushan, havia outros 2 discípulos da seita interna na equipe. Júnior Zou, nos encontramos novamente. Yevushan era um homem muito afeminado. Embora tivesse um sorriso no rosto, parecia astuto, como uma cobra venenosa. Su Shen estava sem expressão. Vendo-se ignorado, a expressão de Yevushan tornou-se sinistra. Júnior Zou, as bestas espirituais são perigosas e astutas. Espero que o Júnior Zou não morra na boca de uma bestas espirituais. Os outros 2 discípulos da seita interna olharam para os 2 com interesse. Eles tinham uma rivalidade, o que era naturalmente algo bom para eles. Su Shen sorriu levemente. Yevushan, espero que sua vida seja tão dura quanto suas palavras. Yevushan ficou atônito. Aquela não deveria ser a fala dele? O rosto de Yevushan tornou-se muito feio. Ele bufou friamente, seu olhar sinistro fixo em Su Shen, sua intenção de matar completamente indisfarçada. Os 4 deixaram a seita. Capítulo 92. Uma semana depois, os 4 chegaram ao destino. O alvo era uma bestas espirituais chamada Morcego Dragão de Asas de Vento, cujo núcleo de besta espiritual era necessário para um ancião da Terra Sagrada refinar uma pílula medicinal. Assim que chegaram ao destino, subitamente Yevushan atacou Su Shen. Dos outros 2 discípulos da seita interna, um atacou Yevushan e o outro atacou o discípulo restante. Eles agiram em perfeita sincronia. No entanto, Su Shen atacou diretamente os 3.
Reino da alma espiritual. Os três ficaram atônitos. O reino que Su Shen exibia já havia ultrapassado o reino do mar espiritual. Os outros dois discípulos da seita interna foram lentos demais para reagir e foram mortos instantaneamente pelo golpe de palma de Su Shen, transformando-se em uma névoa sangrenta, seu sangue essencial engolido pelo monstro manifestado atrás de Su Shen. Ye Wuxian sacrificou a tempo um artefato mágico, que se estilhaçou, mal bloqueando o golpe fatal de Su Shen. Como isso é possível? Você não deveria ter acabado de entrar no reino do mar espiritual? Os olhos de Ye Wuxian estavam cheios de horror. Infelizmente, Su Shen não responderia à sua pergunta. Vilões morrem por falarem demais. Su Shen ativou diretamente a arte divina de engolir o céu e a terra, devorando completamente Ye Wuxian. 3 dias depois, Su Shen havia refinado os três. Arte divina de engolir o céu e a terra. Não, isso deveria ser chamado de uma técnica demoníaca. Mesmo com seus milhares de anos de cultivo, ele se sentia um tanto atordoado neste momento. Alimentar-se de todos os seres vivos do mundo era simplesmente autoritário demais. Após devorar os três, Su Shen sentiu até seu talento aumentar ligeiramente. No entanto, também havia desvantagens. O que de origem dentro de seu corpo estava manchado, com vários atributos e forças diferentes misturados, exigindo um período de tempo para remover lentamente as impurezas. A tarefa de caçar bestas espirituais não foi difícil para Su Shen. Após encontrar rastros do morcego-dragão de asas de vento, ele atacou decisivamente, matou a criatura e trouxe de volta seu núcleo de besta espiritual. Ao retornar à Terra Sagrada, Su Shen relatou a morte dos 3 discípulos da seita interna, afirmando que foram mortos por bestas espirituais durante a caçada. Su Shen, tendo um cultivo inferior, apenas aproveitou a situação. O ancião responsável pela avaliação assentiu indiferente, guardou o núcleo de besta espiritual e o assunto foi encerrado. A Terra Sagrada Devoradora do Sol tinha um grande número de discípulos da seita interna, e ninguém se importava se alguns morressem. Su Shen levou 2 meses para remover as impurezas de seu corpo e restaurar seu cultivo ao normal. É hora de encontrar o próximo alvo, murmurou Su Shen em seu coração. Desta vez, ele começou a investigar o ranking de orgulho do céu da região oeste. A base da região oeste ocupava o 3º lugar entre as 5 regiões. Mesmo após uma guerra devastadora com a região sul, a posição da região oeste não foi abalada. Havia também muitos prodígios. Su Shen fixou seus olhos no prodígio classificado em 99º lugar no ranking de orgulho do céu, chamado Muinji, que possuía o corpo de Miu Jin, poder divino inato e podia despedaçar seres de formas estranhas. O poder por trás dele era apenas uma pequena força com um especialista do reino da conexão profunda presidindo, então ninguém se importaria se ele morresse. Su Shen foi ao salão de missões e aceitou uma tarefa, deixando a Terra Sagrada Devoradora do Sol sob o pretexto de uma missão externa para procurar sua presa. 2 meses depois, dentro de um reino secreto, Muinji saiu do reino secreto, enfrentando as congratulações da multidão, sentindo-se orgulhoso e complacente. Seus ganhos nesta viagem ao reino secreto foram verdadeiramente imensos. No ranking de orgulho do céu, ele certamente subiria mais alguns cargos, correspondendo às expectativas de sua família. O que Muinji não percebeu foi que entre a multidão, uma figura o observava. Depois que ele partiu, aquela figura também desapareceu. Em uma cordilheira contínua dentro de um cânion, Muinji parou subitamente e disse calmamente para suas costas: Vossa Excelência me seguiu por tanto tempo. Se não aparecer, seria um tanto indelicado. Seguir secretamente não é o que um homem de verdade faria. Uma figura misteriosa em um manto preto apareceu lentamente. A pessoa misteriosa era naturalmente Su Shen. Ele não se surpreendeu que Muinji pudesse descobrir seus rastros, pois nunca pretendeu se esconder. Muinji viu Su Shen aparecer, usando o manto preto que obscurecia seu rosto, e não pôde deixar de zombar. Apenas um rato que esconde a cabeça e mostra a cauda, nem sequer ousando revelar seu verdadeiro rosto. Ele moveu sua manga e 12 espadas afiadas giraram ao seu redor como luas de prata, com seu quid de espada resplandecente. Este lugar será o túmulo de Vossa Excelência. A expressão de Muinji era arrogante. Já que ousou atrair a pessoa misteriosa para fora, ele naturalmente tinha confiança. As 12 espadas afiadas passaram pelo corpo do homem de manto preto, fatiando o pico de uma montanha em pedaços. As flutuações aterrorizantes do Ki de espada fizeram muitas bestas espirituais tremerem de medo. Apesar de acertar um golpe, Muinji não conseguia se sentir feliz, e sua expressão gradualmente tornou-se solene. Pós-imagem. Aquilo era uma pós-imagem agorinha mesmo. O Dao da espada não é usado assim. Uma voz fria veio de trás de Muinji. Ele virou a cabeça para olhar, e uma luz de espada, perfeitamente redonda como uma lua cheia, golpeou diretamente em sua direção. Como se a lua no céu estivesse caindo devido a uma atração gravitacional aterrorizante, fazendo seu coração palpitar. Muinji formou selos manuais, e camadas de selos de matriz apareceram. Admito que subestimei você, mas eu, Muinji, não sou um caqui mole para ser amassado à vontade. Dentro dos selos de matriz, o Ki de espada derramou-se como um rio de prata, e uma gigantesca espada de lua prateada apareceu, emitindo um som etéreo e claro. 2 luzes prateadas colidiram. Os picos das montanhas ao redor foram nivelados pelo Ki de espada. Muinji jazia fracamente entre as pedras estilhaçadas, observando a figura de manto preto aproximar-se passo a passo. Quem, exatamente é você? Se me matar, minha mansão da família Mu não vai deixar barato. Antes mesmo de conseguir ver o verdadeiro rosto do homem de manto preto, a visão de Muinji escureceu e ele desmaiou. Capítulo 93. Meio mês depois.
em um espaço subterrâneo escuro. Su Shen abriu os olhos. Ao seu lado jazia um esqueleto ressecado, com feições completamente irreconhecíveis. O esqueleto era, naturalmente, de Mu Yinji. Após refinar a origem de um prodígio, Su Shen sentiu claramente que tanto sua aptidão quanto seu cultivo o haviam melhorado. Seu cultivo atual estava praticamente no mesmo nível do de Mu Yinji, tendo alcançado a 7ª camada do reino da alma espiritual. Su Shen cerrou e depois abriu a palma da mão, com o que de origem branco puro reunindo-se em uma esfera. Tal velocidade de cultivo era simplesmente rápida demais. Tão rápida que chegava a embriagar, fazendo alguém desfrutar do massacre e de se tornar mais forte. As emoções de Su Shen rapidamente voltaram à calma. Embora a técnica devoradora dos céus fosse boa, não poderia ser usada com frequência. Caso contrário, ele certamente seria controlado pela técnica de cultivo e se tornaria um fantoche. O que de origem em sua mão envolveu o esqueleto de Mu Yinji, fazendo-o desaparecer diretamente, sem deixar um único vestígio. Após concluir tudo isso, Su Shen deixou o local e retornou à Terra Sagrada Devoradora do Sol. Su Shen foi ao salão de missões como de costume para entregar sua tarefa. O ancião do salão de missões olhou indiferente para Su Shen e assentiu. Depois de sair do salão de missões, Su Shen voltou para sua caverna imortal. Zhou Anshan, sabendo do retorno de Su Shen aceita, ocupou-se preparando um jantar luxuoso para ele com antecedência. Os irmãos desfrutaram desse raro momento de carinho. Após o jantar, Zhou Anshan olhou para Su Shen, com os olhos cheios de um ardente espírito de luta. Irmão, eu quero me tornar mais forte. Su Shen encarou Zhou Anshan seriamente por um momento, então disse calmamente, é o suficiente que eu a proteja. Zhou Anshan avançou sobre Su Shen, balançando o braço dele e disse de forma manhosa, irmão, você já é um discípulo do núcleo interno e eu sou sua irmã mais nova. Estou apenas no 9º nível do cultivo de convergência espiritual, nem cheguei ao reino do padrão espiritual ainda. Eu quero me tornar mais forte, não quero ser um fardo para você. Zhou Anshan estava realmente agindo de forma mimada. Su Shen esfregou a testa, dizendo com certa resignação, tornar-se mais forte é algo muito difícil. Você tem que suportar muitas privações e passar por muito temperamento. Zhou Anshan balançou a cabeça. Irmão, não tenho medo de privações, não tenho medo de temperamento. Su Shen só pôde ceder, dizendo, então falaremos sobre isso amanhã. O rostinho de Zhou Anshan estava incrivelmente animado. Suas bochechas gordinhas e extremamente fofas fizeram com que Su Shen não resistisse, e ele instintivamente as apertou 2 vezes. No dia seguinte, Su Shen começou a guiar Zhou Anshan no caminho para se tornar mais forte. 3 dias depois, Zhou Anshan disse com uma expressão amarga, irmão, não quero mais ser forte, quero apenas ficar deitada. Su Shen recusou com retidão e então apertou as bochechas gordinhas de Zhou Anshan novamente. Assim, dia após dia, um ano passou rapidamente. A morte de Mu Yinji, um prodígio no ranking de orgulho do céu que havia causado sensação, gradualmente caiu no esquecimento com o passar do tempo. Su Shen foi ao salão de missões e aceitou outra missão. Após Su Shen deixar a Terra Sagrada Devoradora do Sol. Fora da Terra Sagrada Devoradora do Sol, Su Shen viu um conhecido, Zhou Yi. Ele parecia estar esperando por Su Shen ali há muito tempo. Zhou Yi saúda meu lorde. Existem muitos lacaios de Zhou dentro do núcleo interno. Nosso clã remanescente antigo não pode ser exposto para evitar qualquer deslize que possa alertar os lacaios de Zhou. Por favor, perdoe-me por não procurar meu lorde novamente. Su Shen ficou surpreso em seu íntimo. Parece que também existem remanescentes do clã remanescente antigo no núcleo interno, e até mesmo alguns de alto escalão. Zhou Yi foi capaz de saber sua missão e rota tão rapidamente. Sem dúvida deve ter sido vazado por algum ancião influente no salão de missões. Zhou Yi, você arriscou vir me encontrar desta vez, há algo importante? Zhou Yi assentiu. Os anciãos esperam que meu lorde possa participar do teste de discípulo verdadeiro daqui a 1 ano e ser promovido a discípulo verdadeiro da Terra Sagrada. Su Shen franziu a testa. Promoção a discípulo verdadeiro? Isso não é um pouco rápido demais? Ele havia acabado de ser promovido a discípulo do núcleo interno. Zhou Yi disse, meu lorde, fique tranquilo, os anciãos ajudarão meu lorde a ocultar sua identidade. O teste de discípulo verdadeiro daqui a 1 ano envolve um grande evento dentro da Terra Sagrada. Há muitos benefícios para meu lorde em ser promovido a discípulo verdadeiro. Quanto ao assunto específico, por favor, permita que seu subordinado mantenha em segredo. Este assunto é significativo e somente quando meu lorde for promovido a discípulo verdadeiro poderá saber. Su Shen assentiu. Su Shen conseguia entender a cautela dos anciãos do clã remanescente antigo. Afinal, se não fossem cuidadosos, já teriam sido aniquilados 100 vezes. Após entregar a mensagem, Zhou Yi desapareceu misteriosamente novamente. Su Shen olhou para o lugar onde Zhou Yi desapareceu, pensativo, e então seguiu para o local de sua missão. 1 mês depois, Xie Feng, um prodígio classificado em 83º no ranking de orgulho do céu, desapareceu e morreu. A família Xie ficou furiosa e ofereceu uma grande recompensa, jurando matar o vilão que ousou assassinar o prodígio de sua família e vingar Xie Feng. Infelizmente, não importa o quanto a família Xie procurasse, não conseguiram encontrar nenhum vestígio de Xie Feng. Alguns especularam que Xie Feng provocou um inimigo poderoso e foi morto, alguns deduziram que ele encontrou uma bestas espirituais poderosa e foi devorado, e outros especularam que Xie Feng poderia ter entrado em uma ruína antiga em algum lugar, encontrado perigo lá dentro e infelizmente perecido. Este continente nunca carece de arrependimentos. A velha geração se vai e as lendas são preenchidas por novas pessoas. Su Shen retornou à Terra Sagrada Devoradora do Sol. Ele entregou sua missão como de costume, depois guiou Zhou Anshan em seu cultivo. O cultivo de Zhou Anshan avançou, atingindo o 5º nível da veia espiritual, e era até uma veia espiritual de qualidade roxa. O tempo voou e outro ano se passou.
Irmão, você vai competir por uma posição de discípulo verdadeiro? Zhou Anshan parecia surpresa. Su Shen assentiu. Discípulo verdadeiro, estou determinado a conseguir. Zhou Anshan disse com uma expressão amarga. Irmão, isso é muito perigoso. Você está no núcleo interno há apenas 2 anos. Não tem como competir com aqueles irmãos sêniores e irmãs sêniores que estão lá há muito tempo. Su Shen revirou os olhos e começou a amassar as bochechas gordinhas de Zhou Anshan. O quê? Você não acredita no seu irmão? Zhou Anshan resmungou de forma incompreensível. Sim, eu acredito. Su Shen soltou Zhou Anshan e olhou para fora da caverna imortal. Prodígios com auras impressionantes estavam retornando à Terra Sagrada Devoradora do Sol um por um. Sem dúvida, eram todos discípulos do núcleo interno da Terra Sagrada Devoradora do Sol. Tudo pela posição de discípulo verdadeiro da Terra Sagrada Devoradora do Sol. Capítulo 94. Su Shen participou do teste de discípulo do núcleo interno. O teste de discípulo do núcleo interno da Terra Sagrada Devoradora do Sol continuava cruel. Todos lutavam entre si e apenas o último vencedor poderia ser promovido a discípulo verdadeiro. Claro, não se tratava de todos morrerem. Cada discípulo do núcleo interno possuía um talismã e após o talismã se estraçalhar, ele seria teletransportado para fora do campo de batalha, salvando sua vida. Su Shen entrou no Reino Secreto, um pequeno mundo aberto por um santo da Terra Sagrada Devoradora do Sol. O sistema da Terra Sagrada Devoradora do Sol garantia que os discípulos lá dentro fossem uma mistura variada. Havia discípulos no reino do mar espiritual e também discípulos no reino da alma espiritual. Assim que Su Shen entrou, ele rapidamente se tornou alvo de outros. Aquele garoto é um rosto novo. Vamos roubar os pertences dele primeiro e depois eliminá-lo. A expressão de alguém era de ganância. Eles não entraram inteiramente pela posição de discípulo verdadeiro, mas sim para confiscar benefícios durante esta batalha caótica. Su Shen não era uma figura proeminente entre os discípulos do núcleo interno, raramente mostrando o rosto. Ele foi tratado como um fracote. Su Shen olhou para as 2 pessoas que apareceram de repente, uma gorda e uma magra, bloqueando seu caminho. Garoto, entregue rapidamente tudo que você tem, caso contrário, vamos deixá-lo nu e depois eliminá-lo. O jovem mais gordo apertou seus olhos pequenos como grãos, segurando um artefato espiritual semelhante a uma massa, parecendo extremamente feroz. Isso mesmo, você escolhe entregar suas coisas por conta própria, ou prefere que nós mesmos façamos isso e o deixemos nu? O outro jovem, alto e magro, tinha uma aparência peculiar, com os olhos brilhando. Ele é até um rostinho bonito. Su Shen subitamente sentiu um calafrio. Com um tapa leve, a luz do sol pareceu ser completamente engolida, escurecendo. Uma mão, como um buraco negro, esmagou diretamente os 2. Com um som nítido de estraçalhamento, as figuras dos 2 desapareceram, eliminadas diretamente. Fora do reino secreto, a dupla gorda e magra ainda estava atordoada no lugar, incapaz de se recuperar por um longo tempo. Eles pareciam ter encontrado um figurão oculto. Não conseguiam acreditar que haviam encontrado alguém fingindo ser um porco para comer o tigre com uma probabilidade tão baixa, e estavam à beira das lágrimas. De repente, os 2 sentiram um calafrio percorrer seus corpos. Fora do reino secreto, muitos discípulos do caminho demoníaco olhavam para os 2 com expressões estranhas. São as crianças demoníacas gorda e magra. Ambos são especialistas do reino da alma espiritual, praticando o mal dentro do núcleo interno com ações extremamente perversas. Não esperava que fossem eliminados tão rápido. Bem feito para eles. Dentro do reino secreto, depois que Su Shen eliminou as crianças demoníacas gorda e magra, ele encontrou novos oponentes. Esta pessoa é bastante forte, vamos eliminá-lo primeiro. Vários gênios do reino da alma espiritual atacaram coletivamente Su Shen, querendo eliminar o poderoso Su Shen primeiro. Su Shen ergueu a mão e com apenas um ki de espada, vários gênios da alma espiritual foram todos eliminados. Dentro de todo o reino secreto, aos olhos de Su Shen, todos eram uma ralé e ele não conseguia encontrar nem 2 ou 3 com um físico espiritual. Logo, em menos de 3 dias, apenas Su Shen restava em todo o reino secreto. O discípulo do núcleo interno Zhou Shen passou na avaliação de discípulo verdadeiro. O céu escureceu e um ancião vestindo um manto roxo escuro bordado com padrões demoníacos apareceu. Seu cabelo vermelho escuro caía, tornando seu rosto, marcado pelo tempo, ainda mais sinistro e aterrorizante. Este venerável é o venerável Hongri. Você está disposto a aceitar este venerável como seu mestre? Su Shen sabia que esta pessoa deveria ser um dos remanescentes do clã remanescente antigo. O discípulo saúda o mestre. Su Shen curvou-se respeitosamente ao venerável Hongri, aceitando-o como seu mestre. Ele completou a transição de discípulo do núcleo interno para discípulo verdadeiro. O nome Zhou Shen também se tornou uma das figuras proeminentes dentro da Terra Sagrada Devoradora do Sol. Su Shen trouxe Zhou Anshan para o pico do sol vermelho. Vendo o ambiente incrivelmente luxuoso e desconhecido, Zhou Anshan sentiu como se estivesse em um sonho. Irmão, você realmente se tornou um discípulo verdadeiro? Irmão, você é incrível. Os olhos de Zhou Anshan brilhavam de admiração. Su Shen permaneceu impassível. A partir de amanhã, suas tarefas serão dobradas. O rostinho de Zhou Anshan murchou, sentindo-se muito desanimada. No dia seguinte, Su Shen entrou no grande salão do venerável Hongri. Uma barreira de luz vermelha envolveu os 2.
Clã remanescente antigo Zoongri saúda o mestre. Agora há pouco, havia muitos cães de guarda de Zool que mostraram desrespeito ao mestre. Por favor, não se ofenda, mestre. O venerável Ongri ajoelhou-se em um joelho, falando respeitosamente com Su-Shen. O coração de Su-Shen estava calmo enquanto perguntava indiferente. Fale, o que exatamente você precisa que eu faça? O venerável Ongri respondeu, mestre, recebemos notícias de que a tumba antiga se abrirá em breve. Na tumba antiga, um de nossos ancestrais santos do clã remanescente antigo está enterrado. O físico desse ancestral é o mesmo do mestre, ambos são físicos glutão antigos. Se o mestre entrar nela, certamente terá a chance de dominar o artefato sagrado do ancestral. Com o artefato sagrado, seremos capazes de enfrentar Zoal. Su-Shen assentiu, então é assim. Se a tumba antiga aparecer, informe-me novamente. Su-Shen deixou o salão Ongri. O venerável Ongri levantou-se e observou as costas de Su-Shen se afastando com um olhar fixo. Retornando à sua caverna imortal, Su-Shen começou a ensinar Zoansha a cultivar enquanto também melhorava seu próprio cultivo. 2 meses depois, a caverna imortal recebeu uma convidada indesejada. Lu Ongen, a sucessora do Pico do Pôr do Sol? Por que ela está me procurando? Su-Shen ouviu o relatório do servo, com um toque de surpresa brilhando em seus olhos. Uma risada suave veio de fora da porta, a voz como uma lâmina mergulhada em mel, doce porém afiada. O irmão Júnior Zoushen não está dando as boas-vindas à irmã Sênior? Assim que sua voz calou, Su-Shen viu a beleza chegar subitamente, seus pés descalços pisando nas placas de pedra azul. Seu vestido vermelho era como uma chama ardente, semelhante ao desabrochar de uma encantadora flor celestial vermelha. Enquanto seus olhos se moviam, inúmeras faíscas explodiam dentro deles, e suas pernas esguias e bonitas eram vagamente visíveis sob o vestido vermelho, tornando difícil distinguir se era uma beleza inigualável do mundo mortal ou uma demonia rouba-almas. Embora Su-Shen nunca tivesse conhecido a visitante, ele ouvirá falar de sua reputação. Lu Ongen, conhecida como a beleza número 1 da Terra Sagrada Devoradora do Sol e também uma discípula verdadeira implacável que não parava por nada. Lu Ongen sentou-se graciosamente ao lado de Su-Shen. Su-Shen permaneceu imóvel, dizendo indiferente, Irmã Sênior Lu, por que você veio ver o irmão Júnior? A garganta de Lu Ongen emitiu uma risada semelhante a um sino de prata. Ela se inclinou para perto de Su-Shen, e com sua respiração, um sussurro quente imbuído de que roçou o ouvido dele. Se eu dissesse que senti falta do irmão Júnior Zoushen, você acreditaria? Dentro de suas palavras suaves, havia um fascínio demoníaco que poderia enfeitiçar corações. Após esses movimentos consecutivos, aqueles cultivadores do sexo masculino de sangue quente poderiam estar há muito tempo completamente encantados e caídos sob o feitiço de Lu Ongen. Su-Shen, acostumado à beleza, naturalmente não seria facilmente tentado por Lu Ongen. No entanto, seu coração ficou vigilante. A irmã Sênior e eu parecemos estar nos encontrando pela primeira vez, não é? Lu Ongen balançou seu dedo alvo e esguiu. Os pais do irmão Júnior Zou são meus benfeitores de Lu Ongen. Nós nos encontramos uma vez quando o irmão Júnior Zou era muito jovem. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!